do verso 11 até o verso 16. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Senhor, queremos, ó Pai, te pedir a Tua graça, a Tua misericórdia para a leitura da palavra que será feita, para a sua exposição. Que a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus, estejam completamente aqui, Senhor Deus. Que os nossos pensamentos sejam voltados, ó Senhor Deus, exclusivamente para a exposição e a audição da Tua palavra. Nos usa, Senhor, poderosamente. Usa, Senhor, o Teu Espírito Santo para falar ao coração da Sua igreja, para que possamos, ó Senhor Deus, juntar com tudo aquilo que já ouvimos, com tudo aquilo que aprendemos, ó Pai, o que será dito hoje, e que essas coisas sirvam para a nossa edificação. Que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, tanto como aqueles que pregam e ensinam nesse momento, quanto aqueles que ouvem. E te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que temos ouvido, que essa pregação, e todas as outras coisas que temos ouvido e instruídos, elas surtam, Senhor Deus, devido efeito em nossas vidas, ó Pai. Não permita que estejamos escutando em vão uma parábola do semeador, em que determinadas circunstâncias somos sufocados ou a palavra de Deus é levada ao nosso coração. Tem misericórdia de nós, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura aqui do verso 11 até o verso 16, que é esse último trecho dessa primeira parte, capítulo 10. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Nós vimos domingo passado, que os versos 13 e 14 estão ligados e que há uma relação aí, de causa e consequência, nos lábios do prudente se acha sabedoria. Por quê? Porque os sábios entesouram o conhecimento. Se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Por quê? Porque a boca do nécio é uma ruína iminente. Então nós vemos essa relação aí desses dois versos, um explicando o outro, e que juntamente eles vão nos mostrar que os insensatos devem ser corrigidos, tanto pela disciplina quanto pela repreensão. E aí falamos no contexto de Provérbios daquela época das vários tipos de penalidade, ou de correção, que se tem com relação aos insensatos, falando também da questão da disciplina dos filhos, que entra nesse contexto em âmbito maior, mesmo porque a Escritura vai dizer que a estultícia está ligada ao coração da criança, ou seja, a criança já nasce estulta, já nasce insensata, e por isso precisa ser o quê? Instruída, para que essa insensatez saia do seu coração. Nós vimos também, com esses versos, que a fonte do modo de falar magistral do justo vai demonstrar o seu caráter. Do ímpio também, vai mostrar o caráter dele, não a fonte magistral, mas o que ele fala. E vimos também que para controlar a energia bruta do insensato é preciso o uso da força. Por isso que as cadeias estão repletas, de gente. E não apenas de palavras. Por quê? Porque o insensato é aquele que nunca aprende. Matthew Henry, ele vai dizer que a loucura e o pecado são a vergonha dos maus. E eu gostaria de continuar dando continuidade, falando do verso 14. Diz assim:
Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do insensato é uma ruína iminente. Como nós falamos, aqui nós temos o motivo pelo qual, nos lábios dos sábios, nos lábios do homem sábio, se acha prudência e sabedoria. Por quê? Porque eles guardam essa sabedoria em seus corações. Eles acumulam essa sabedoria, estocam para que no devido tempo, como um bom despenseiro, possam utilizá-las. É interessante que vai aparecerá em um aspecto, né, do sábio, né? O dispenseiro é aquele que sabe tirar da despensa, né? Essa é a ideia ali na sinagoga, alguém que tirava da despensa alguns víveres, alguns alimentos para a subsistência das pessoas e dava conforme a necessidade. E é assim que o conhecimento na vida e no coração do sábio, na sua boca, é utilizado. Por isso ele deve guardar, como nós vimos ali no Salmo 119, 11, um versículo muito conhecido: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E é interessante que essa palavra, guardar, no original, é a mesma que foi traduzida aqui por entesourar. E é essa a ideia de alguém que esconde, que guarda para armazenar. E o sentido dessa palavra, no original, denota alguma coisa com um objetivo definido, seja por motivo de proteção ou para evitar coisas desastrosas. Então ele guarda aquilo ali, para que seja usado num determinado momento para protegê-lo ou para evitar a própria destruição. E essa palavra tem um sentido também de armazenar, de entesourar coisas por causa do seu valor. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Matthew Henry, ele diz o seguinte, ele fala assim: devemos guardar qualquer conhecimento que possa ser em algum momento útil para nós, porque não sabemos quando, mas em algum momento ou outro poderemos ter algum uso para ele. Nós devemos continuar guardando e acumulando enquanto vivermos, e devemos nos certificar de guardá-lo em segurança, para que não tenha que ser buscado quando precisamos dele. A importância de termos a palavra de Deus no nosso coração. O salmista vai dizer, lá no seu primeiro capítulo, que ele medita de dia e de noite nela. E essa é a ideia, de tê-la no coração, ter esse conhecimento guardado no coração, para ser usado no momento oportuno, para ser expresso no momento oportuno, para ser utilizado no momento oportuno. É por isso que ele diz aqui que nos lábios do prudente se acha a sabedoria, porque eles entesouram, eles guardam isso no coração. Não para si somente, mas para utilizá-lo na sua vida e na vida de outras pessoas. Mas nós temos aqui no verso 14, essa oposição, essa comparação. A boca dos sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína, ou seja, destruição iminente. E aqui nós estamos vendo o poder terrível e destrutivo da boca do insensato, fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor vivam com medo. É engraçado isso, né? E isso muitas vezes é um sentimento que nós temos, né? Às vezes a gente sabe que existem determinadas pessoas que não são boas com a boca. E como a gente tem medo, às vezes, de que essas pessoas falem coisas indevidas. Criança é assim, né? Por que criança é assim? Porque a estultícia está ligada no coração da criança. Eu quero dar um exemplo meu aqui. Quando eu era pequeno, e às vezes eu ia para os aniversários, né? Acho que todo pai vive isso, né? E aí brincava e não comia nada.
Aí chegava em casa, mãe, estou com fome. Mas como com fome? Você não... É lógico que chegava em casa tinha alguma refeição, mas não um jantar ou uma coisa assim, porque você foi numa festa pressupõe que você vai comer, então não há necessidade, né? De você preparar uma comida e tal, aquela coisa toda. Aí minha mãe sempre falava, come, que não vai ter comida em casa, que não tem comida em casa. Ou seja, elas diziam assim, olha, se a gente vai para a festa, então come, meu filho. Porque não tem a necessidade, estava dizendo isso, né? Só que a gente não entende muito bem isso. Não tem necessidade de chegar em casa depois de uma festa e preparar uma refeição como se prepara normalmente, né? Aí eu tô lá na festa, lá, tal, tranquilo. E aí passava a bandeja, eu pegava, e a moça estava vendo que esse menino está pegando só por educação, sei lá, né? Ela, não precisa não precisa comer não, se você não quiser. Não, minha mãe disse que não tem comida em casa. É mais ou menos isso o que o texto está dizendo aqui. Qual vai ser a besteira que determinada pessoa vai falar agora? As pessoas vivem com medo do insensato. Olha o que Provérbios capítulo 10, verso 11 vai dizer. Como nós já vimos anteriormente, na boca dos perversos mora a violência. Lembram que nós falamos a respeito dessa palavra? Que violência aqui é sinônimo de extrema impiedade, crueldade, injustiça e dano. Por isso, a boca do perverso representa uma destruição que está próxima a acontecer. E é interessante porque você vê Provérbios fazendo uma ligação, ou seja, não direta, mas você vê lá, tanto a boca do insensato como a boca da mulher adúltera estão prontas para explodir, só aguardando o quê? Uma oportunidade. Porque o seu coração destila essas coisas. Abra Provérbios aí, capítulo 5, verso de 3 a 4. É só uma oportunidade. Eu me lembro daquela obra, né? Na realidade, que foi feita na televisão, que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a Emília, que era a boneca falante, né? Chamavam a boca dela de torneirinha. Por quê? Porque ela só falava besteira e falava o que não convém. Coisas de criança, na realidade. A gente vai perceber só aguardando uma oportunidade para falar uma coisa, uma besteira, uma coisa que não tem nada a ver. Nós vamos perceber que a boca do insensato é assim, aguardando uma oportunidade para destruir. O momento oportuno. A mesma coisa com a mulher adúltera. Veja uma comparação aí. Provérbios capítulo 5, versos 3 e 4. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de gosdumes. Provérbios capítulo 7, verso 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Provérbios 26, 4 a 7. Percebam como é semelhante. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés cortam e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Veja lá o verso 9. Como galho de espinhos, do mesmo capítulo, na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. E no verso 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. A ideia aqui, entre a fala da mulher adúltera e a fala do insensato, é que eles que se utilizam para a destruição e para a morte, só esperam o momento oportuno, as circunstâncias necessárias para que elas se manifestem. Matthew Henry vai dizer assim a respeito disso.
É a loucura dos loucos que acumulam maldade em seus corações, que está pronta e preparada para eles em tudo que dizem, e que opera terror e destruição para os outros e para si mesmos. Eles amam as palavras devoradoras, como diz o Salmo 52, verso 4. E estas são as que mais aparecem. A sua boca está muito próxima da destruição, tendo as flechas afiadas de palavras amargas sempre à mão para atirar. E é interessante que, e Provérbios vai mostrar isso, não diretamente, né, mas pelos seus variados textos, que há da parte do insensato uma ânsia para colocar a sua insensatez para fora. E com relação ao sábio, parece que é o contrário. Parece que ele se guarda, e isso não é verdade, necessariamente falando, mas parece que ele se guarda de falar, como se estivesse omitindo, aqui na visão de Provérbios, a manifestação da sabedoria. Mas na realidade, ele vai demonstrar isso por meio da moderação, ou seja, a moderação do sábio ao falar deve ser qualificada pelo fato de que não se eximem de sua responsabilidade social de compartilhar seu conhecimento indispensável para a vida da comunidade. Ele não é um tagarela. Ele não está desejoso de colocar para fora tudo aquilo que ele tem. Apesar de ser apresentada a sabedoria, mas ele é moderado ao falar. O sábio fala pouco. Ele não é um tagarela, um linguarudo, e esse é o significado dessa expressão. Aquele que fala o que não deve, por isso ele fala demais. Aquela pessoa que não é discreta, que não guarda segredo. Abra Provérbios capítulo 10, verso 19. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Verso 21. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Verso 31, ainda do capítulo 10. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Abra Provérbios capítulo 12, verso 23. Olha o que a Escritura vai dizer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Provérbios capítulo 15, verso 2 e 7. A língua dos sábios adorna conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Verso 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. E o último texto, Provérbios capítulo 17, verso 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. E por que isso? Porque o homem sábio conhece o momento oportuno, o momento devido de falar. E o livro de Provérbios vai dizer isso. Provérbios capítulo 15, verso 23. Olha o que a Escritura vai dizer. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. É interessante nós olharmos nesse contexto de Provérbios e nós percebermos
que existem dois caminhos: o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez e da estultícia. E quantas vezes nesse processo, até o capítulo 10, o pai chama a atenção do filho pela possibilidade, até pelo fato dele ter se desviado desse caminho momentaneamente e ter caído no caminho do insensato, e por causa disso receber sobre si as consequências de um comportamento insensato. E provavelmente a tristeza do pai com relação a isso, que é a tristeza de todo pai, e principalmente a tristeza do Pai maior, que é o nosso Deus. Semana passada, eu não sei se foi de manhã ou à noite, eu fiz acho que foi à noite. Dei o meu exemplo de que eu não suportava ver entre os meus filhos, entre a família, desunião. Era uma coisa que mexia comigo, de uma forma especial. Nem sei porquê. Ver dois irmãos se odiando, lutando um contra o outro, isso sempre mexeu comigo. E eu falo, eu sou pecador, e eu me sinto assim, porque olhar para aquelas pessoas que você ama, que tem o mesmo referencial, a mesma fonte, mas que entre si estão rompidas, isso mexe comigo de uma forma especial. Eu sei que você deve ter os seus, suas questões com relação a essa, cada um tem uma sensibilidade maior a uma coisa ou outra. Agora, se eu, que sou pecador, miserável, sinto isso, o que você acha que Deus sente? O que você acha que Deus sente quando tem que disciplinar um filho por causa do seu pecado, ou porque ele está andando em caminhos daqueles que não são filhos, em caminhos insensatos? Ele está virando as costas para o seu pai, ou usando uma expressão assim, meio forte, que muitas cuspindo no prato que come. Com certeza, o sentimento que Deus tem é um sentimento de grande tristeza. E quando muitas vezes, e a palavra de Deus vai mostrar isso, que a disciplina paterna nunca pode ser acompanhada da ira, da raiva, ou coisas que estejam relacionadas a isso, como a cólera, a gritaria, como nós vemos lá o apóstolo Paulo falando de uma maneira geral. Deus, quando sente essas coisas, ele sente de forma piedosa, de forma santa. E é por isso que quando ele julga os seus filhos, ele julga a sua igreja, ele disciplina. E é como um pai que disciplina um filho na medida certa. Os nossos pais não são perfeitos. Nós não somos perfeitos na nossa disciplina e às vezes somos injustos. Ou nos excedemos. Mas Deus não. Quando estamos sofrendo nas mãos do Pai por causa dos nossos pecados, o nosso sofrimento é justo, porque é Deus quem está nos disciplinando. É Deus quem está trazendo a disciplina. E essa disciplina, por mais que seja difícil para alguns ou dolorosa, ela é perfeita para nós. Eu gostaria de dar continuidade, pelo menos iniciando aí os versos 15 e os versos 16. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar o que a Escritura fala a respeito do mau uso da língua. E que quando iniciamos essa exposição, nós vimos que essas coisas, tanto a maneira como nós utilizamos os nossos bens, e ele vai fechar agora com isso,
tanto a maneira como nós falamos, estão relacionadas ao quê? A vida e morte. É como se essas coisas, ou melhor, é como se dessas coisas, como dependesse a nossa salvação. Não é que ela dependa disso, mas essas coisas vão mostrar quem realmente nós somos. Por isso que o Provérbios capítulo 28 vai dizer que aquele com relação ao temor constante que o crente deve ter. Feliz o homem constante no temor do Senhor. E em que contexto ele fala isso? Num contexto em que você peca, mas você se arrepende e não encobre o seu pecado. É nesse contexto. Por quê? Porque nós somos pecadores. Como diz lá o livro de João, não há homem que não peque. Nós não podemos dizer que nós não temos pecado. O que nós podemos dizer é que os nossos pecados não serão colocados na nossa conta, porque Cristo levou ele na cruz. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele foi enterrado, sepultado. A demonstrar, por meio do seu sepultamento, que o nosso pecado, ou seja, o poder do pecado sobre nós estava extinto. É isso que a morte de Cristo representa. É essa a ideia que nós devemos ter. Entendendo que é possível que essas coisas aconteçam na nossa vida. E que o perdão, a confissão de pecados são instrumentos na vida de uma pessoa que o Senhor colocou para que o seu temor seja constante. O que faz um homem se arrepender? De uma mentira pequena, por exemplo. E se envergonhar, mesmo que ninguém veja. De uma pequena mentira, que não era uma mentira. Foi uma coisa que eu aumentei só para ter um proveito. É uma bem verdade. O que faz uma pessoa ter vergonha, se envergonhar e se entristecer por causa disso? O temor do Senhor. Por isso ele diz que feliz é um homem que não encobre, mas que confessa e deixa. O verso 15 diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres, a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Esses versos finais, eles vão encerrar aí essa primeira unidade do capítulo 10. Nós vamos ver isso. E aí nós vamos perceber uma volta, Ele muda a comunicação, ele muda o tema de comunicação e volta aos bens ou riquezas referidos nos versos iniciais desse capítulo. E nós vamos perceber que essa ligação entre os versos 13, 14, 15 e 16, às vezes nós olhamos assim, parece que não estão relacionados, Nós olhamos os textos de Provérbios, parece que eles estão assim, principalmente a partir do capítulo 10, parece que eles estão soltos, Mas eles não estão soltos, eles estão interligados. E essa interligação, ela se faz de muitas formas. Como nós vimos, estamos vendo ali o capítulo 10, ele está falando sobre esse tema, inicia a falar sobre esse tema, sobre a questão dos bens. E agora ele volta nesse grande final, ou seja, nessa primeira parte do capítulo 10. E essa ligação com os versos anteriores, apesar de ele estar falando sobre a fala, e agora ele começa a falar, termina falando sobre os bens, aí dando uma visão geral disso, Essa ligação, ela é feita por meio, muitas vezes, da estrutura da poesia, que nós não percebemos. E aqui nós temos também essa ligação estrutural por meio de aliterações, ou seja, repetições de sons consonantais da língua hebraica. Os versos 13, 14, 15 e 16 têm essa mesma batida. É mais ou menos como aqueles poemetos, ou aqueles ditos populares, ou coisas que são muito comuns na língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí você tem repetido aí, o fonema R aí, sucessivamente, mostra que todo o texto está ligado. Aqui há esse tipo de estrutura também, mostrando que apesar, ele falar sobre a boca e agora ele voltar aos bens,
Tudo está interligado dentro dessa estrutura para mostrar que tanto os bens, a maneira como nós nos relacionamos com bens, com os nossos bens, tanto o modo como nós falamos, estão relacionados à vida e à morte. Mas não é só por isso não. A palavra-chave aí desses versos é ruína, que mostra que tanto o modo de falar nocivo quanto a pobreza pode ser uma ruína, ou seja, um terror na vida de uma pessoa. É o que você vê, por exemplo, no verso 14, e no verso 15. A boca do nécio é uma ruína iminente, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Da mesma forma que a bênção é devida tanto ao trabalho, como nós vimos no início, quanto às palavras, nós temos aí essa mesma relação do modo de falar nocivo com a pobreza. E nós também podemos fazer essa ligação entre esses versos pelos conceitos de entesourar palavras, que é explícito no verso 14, e entesourar riquezas, que é implícito no verso 15. Os sábios entesouram conhecimento, mas os bens do rico são a sua cidade forte. E aí você tem implicitamente essa ideia de entesourar, de guardar. Os versos 15 e 16 estão ligados por essa estrutura pertencente também à esfera dinâmica do rico e pobre. É muito fácil você perceber isso. E aí o verso 16, ele vai qualificar a segurança do dinheiro, a fim de que ninguém valorize a sua segurança excessivamente. E ela é colocada ao lado da segurança moral. A boca do justo conduz vida, a obra do justo produz vida, e o rendimento do perverso ao pecado. E nós vamos perceber que a retidão dará vida eterna, enquanto que a perversidade gera pecado e morte. Aquilo que nós falamos está diretamente ligado à nossa salvação. Queridos, eu acho que eu vou parar por aqui, apesar de ser um tempo pequeno, que a gente usa na pregação, mas eu acho que se eu continuar eu vou ultrapassar o limite do nosso tempo, e eu acho melhor nós continuarmos na próxima semana. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que o que nós estamos vendo aqui é a imagem de Cristo na sua palavra. Cristo é a palavra viva, a palavra encarnada. Tudo que está relacionado à Escritura está relacionado à pessoa dele, à humanidade dele. Hoje à noite, se der tempo, nós vamos falar sobre essa dupla natureza divina. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o fundamento, ou seja, o exemplo para agirmos em unidade, solicitude e harmonia é Cristo. E aí ele vai dar uma noção dessa dupla natureza de Deus. E a humanidade de Deus é uma humanidade perfeita. E essa é a humanidade que é resgatada em Cristo Jesus. A nossa humanidade. Na realidade, é aquilo que Deus inicialmente tinha feito no Éden. E nós sabemos que o propósito dele estava muito mais além daquela natureza que é dada ali no Éden, porque ele apontava para o final dos tempos, onde nós seríamos perfeitos diante do Senhor. Adão foi criado em pureza, nós seremos criados em pureza e perfeição completa. E era esse o propósito de Deus. E Jesus Cristo, ele, na sua humanidade, representa a nossa humanidade perfeita, aquela que teremos quando o Senhor Jesus voltar, como presente de Deus para nós. E que essa humanidade que nós chamamos de santidade de Cristo, a humanidade de Cristo, que nós chamamos de santidade, ela nos está sendo infundida em nós por meio da sua palavra, como fruto da sua obra sobre nós. É por isso que a Escritura nos chama
e nos lembra a viver dessa forma, a imitar aquele que é o Senhor das nossas vidas como homem no nosso dia a dia. Vamos orar.